e dançar e gritar, ele não. É também a vingança contra tudo o que a cultura representa para o ser humano e que é justamente o que esse governo mais odeia e mais teme. Cultura é vida e o atual governo vive de promover a morte com a insistência em colocar armas de fogo nas mãos da população, a liberação indiscriminada de agrotóxicos, o incentivo à devastação do meio ambiente, o desemprego que leva milhões de pessoas ao desespero, a naturalização do assassinato de mulheres negras, indígenas e LGBT. E temos como maior símbolo a nossa querida e saudosa Marielle. Cultura é libertação. E o governo Bolsonaro é contra todas as formas de liberdade, inclusive de pensamento e de expressão. A liberdade que esse governo defende é a liberdade para os milionários ficarem cada vez mais ricos, com a retirada dos direitos dos trabalhadores e a destruição da Previdência Social. A liberdade que esse governo defende é a liberdade do extermínio da juventude negra, que o Moro tentou legalizar sob o pomposo nome de excludente de licitude, mas que nada mais é do que a licença para escolher o alvo de acordo com o endereço e a cor da pele. Só o arraigado racismo institucional brasileiro, o mais profundo desprezo pelas vidas negras e a criminalização da cultura da periferia pode explicar o massacre de 9 jovens que saíram de suas casas para se divertir num baile funk em Paraisópolis e de tantos outros moços e moças que são mortos diariamente também nas comunidades do Rio de Janeiro e de todas as cidades brasileiras. Esse país carrega em seu passado a vergonha de ter um dia criminalizado o samba e a capoeira, que eram tratados como caso de polícia, da mesma forma que hoje criminaliza expressões artísticas populares como o funk e o grafite. A elite brasileira sempre deu as costas à imensa riqueza cultural que brotou e continua brotando das periferias deste país. Ignorou o quanto pôde a genialidade de Cartola, Dona Ivone Lara, Elza Soares, Lia de Itamaracá, de Clementina e Carolina de Jesus. Recusa-se a ouvir as novas vozes, sobretudo negras, de indignação e afirmação, que hoje se manifestam no ritmo do rap e da poesia dos slams que se consolidam pelo país afora. Nós, ao contrário, sempre acreditamos e investimos na diversidade cultural brasileira. Tive a honra de contar com 2 ministros da estatura de Gilberto Gil e Juca Ferreira. Enxergamos a cultura sempre em 3 dimensões, como o direito de todos os brasileiros e brasileiras, como promotora do desenvolvimento social e econômico e como expressão da rica e diversa identidade brasileira. Assumimos o compromisso e cumprimos de combater a exclusão cultural de milhões de brasileiros e brasileiras. Garantimos a participação de artistas, gestores, produtores e sociedade na formação e gestão das políticas para a cultura. Nunca pedimos atestado ideológico a nenhum artista. Multiplicamos por 5 o orçamento da pasta, que era de apenas 770 milhões em 2003 e chegou a 4 bilhões em 2015. Criamos o programa Cultura Viva, que reconheceu e investiu em cerca de 4.500 pontos de cultura,
apoiando as mais diversas expressões artísticas, fosse nas periferias dos grandes centros ou nas distantes comunidades indígenas e quilombolas. Criamos o Sistema Nacional de Cultura, a partir da articulação do governo federal com estados e municípios, para a construção de planos, conselhos, conferências e fundos de cultura. Criamos o Plano Nacional do Livre Leitura, implementando ações como a formação de mediadores de leitura e a instalação de bibliotecas públicas em cada município brasileiro. Criamos o IBRAM para cuidar dos museus. Fizemos o PAC das cidades históricas para defender o patrimônio histórico nacional. Criamos o Vale Cultura para que o trabalhador tivesse o direito de alimentar também o seu espírito, comprando livros e ingressos para cinema, teatros e shows, entre outros bens culturais. Porque, como diz a canção do Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Criamos uma política eficiente e vitoriosa para o audiovisual brasileiro, apoiando desde a produção até a exibição de filmes para cinema e séries para televisão, contando histórias do Brasil para o mundo e gerando milhares de empregos. Financiamos nada menos que 306 longa-metragens e 433 séries ou telefilmes. Promovemos o talento e a cultura do nosso país, sem qualquer tipo de censura ou análise ideológica. Aliás, quem mais se beneficiou desses mecanismos de incentivo ao audiovisual foi a Globo, sem jamais reconhecer que foram criados nos governos do Partido dos Trabalhadores. Hoje o audiovisual sofre com o descaso desse governo. O invencível talento de nossos realizadores e realizadoras continua produzindo boas notícias, como o reconhecimento internacional de A Vida Invisível, o sucesso de Bacurau no Brasil e no exterior. E mais recentemente, a pré-seleção de Democracia em Vertigem para o Oscar de melhor documentário. Mas milhares de trabalhadores e trabalhadoras altamente especializados são vítimas da tentativa de desmonte de um setor vital para a economia, para a construção da identidade brasileira. Inimigo da diversidade, o atual governo tenta censurar a produção e a veiculação de obras cujas temáticas não estejam de acordo com o conservadorismo hipócrita que eles pregam. Inventa toda sorte de dificuldade para o lançamento do filme Marighella, que conta um importante capítulo da nossa história e até hoje não conseguiu estrear em seu próprio país. Eu não sei qual é o problema total do filme Marighella, mas quem tiver contato com Wagner Moura tem que dizer para ele, não espera muito. Se não permitir a exibição no cinema, vamos exibir o filme em praças públicas nesse país inteiro. Manda arrancar cartazes dos filmes brasileiros da sede da Ancine, numa absurda demonstração de ódio contra as obras de arte que o nosso cinema produziu ao longo de sua história. Chega ao cúmulo de insultar uma das maiores artistas que esse país já produziu, ignorando o fato de que a Fernanda Montenegro, olhando 30 segundos para uma câmera, fez muito mais pelo Brasil do que o Bolsonaro em 30 anos sentado na cadeira de deputado.
cobrindo mais uma vez o país de vergonha aos olhos do mundo. Bolsonaro tomou a inacreditável decisão de não assinar, junto com o presidente de Portugal, o diploma concedido a Chico Buarque, agraciado com o Prêmio Camões, o mais importante reconhecimento dado a um autor de língua portuguesa. Não satisfeito na sua ânsia de ferir a alma do povo brasileiro, disparou ofensas contra alguns dos nossos artistas mais queridos, a exemplo de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Martinho da Vila e tantos outros. Atitudes autoritárias como essas não deixam dúvidas de que este é o governo do avesso. Bota para cuidar da cultura os inimigos da cultura, para cuidar do meio ambiente os inimigos do meio ambiente, para cuidar das relações exteriores os inimigos da diplomacia, para cuidar da educação os inimigos da educação, sobretudo das universidades, essas extraordinárias e inesgotáveis fontes geradoras de conhecimento. Bota machistas para cuidar das políticas para as mulheres e racistas para comandar a fundação que tem como objetivo promover os valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. Instituições caras à nossa memória, como a Casa do Rui Barbosa, um patrimônio nacional com 90 anos de história, são entregues a representantes da direita mais atrasada e fundamentalista que o Brasil já conheceu. Eles são inimigos de tudo o que há de bom neste país. Eles só são amigos deles mesmos, ou nem isso, porque não param de brigar entre si, um xingando o outro, um denunciando a falcatrua do outro. O ódio que eles sentem pelo povo brasileiro fez com que eu passasse 580 dias encarcerado numa prisão política por crime que até o meu mais ferrenho adversário sabe que eu não cometi. Nesses quase 600 dias, senti na pele a importância da cultura na vida de um ser humano. Eu renovava minhas forças ouvindo o bom dia, o boa tarde, o boa noite, presidente Lula, que os companheiros e companheiras da vigília Lula Livre entoavam todo o santo dia. Mas havia os momentos de silêncio. E o silêncio, como ensina Guimarães Rosa, é a gente mesmo demais. E o silêncio na prisão ecoa ainda com mais força dentro da gente. Eu lia para espantar o silêncio e a solidão. Lia para aprender, para adquirir novos conhecimentos, para sair de lá melhor do que entrei. Eu li para ser livre, porque quando você voa nas asas de um livro, quando você tem nas mãos uma arma tão poderosa quanto uma obra de arte, não existe grade nem parede que possa te prender. Quero que vocês saibam que estarei sempre ao lado de vocês. Eu me sinto parte da valente resistência de vocês. Cineastas, músicos, dramaturgos, artistas plásticos, escritores, atores e atrizes, pessoas de todas as artes, sustentam contra essa verdadeira arquitetura de destruição. É preciso lembrar que a censura imposta pelo atual governo não é apenas a cultura, é também ao conhecimento, o que explica o permanente ataque às universidades. É uma censura à ciência, como ficou explícito na demissão do presidente do INPE, Ricardo Galvão, que demonstrou, com base em dados sólidos, o crescimento acentuado do desmatamento da Amazônia. Aproveito para parabenizar o Ricardo Galvão, que na semana passada foi eleito pela revista britânica Nature uma das 10 pessoas que mais se destacaram na área
da ciência em todo o mundo. Portanto, não se entregue, não abaixe a cabeça, não desanime. Estamos juntos. Um país que deu ao mundo o samba, o cinema novo, a bossa nova, a tropicália, o teatro do oprimido e a arquitetura de Niemeyer não ficará jamais dos joelhos para ninguém. Como na Alemanha nazista querem destruir o Brasil, começando pela cultura. Não permitiremos. Vamos resistir, como já resistimos a outros pesadelos. Estou de mão dadas com vocês para defendermos juntos